Bem, a gente chegou agora na parte de Kubernetes, nesse módulo aí que a gente vai falar sobre a orquestração de containers. Por exemplo, um problema que você pode pensar que pode te motivar para a utilização de Kubernetes seria escalar uma aplicação. Imagina que você tem diversos containers e você precisa subir diversas instâncias dessa aplicação e desses containers, certo? Com Kubernetes, você consegue fazer essa orquestração de maneira mais simples, mais fácil, certo? Sem precisar se preocupar com uma série de questões, como controle de tráfego, balanceamento de carga, enfim. A gente vai conseguir visualizar, vai conseguir entender um pouco desses conceitos, beleza? Durante esse módulo. E aí aqui é a nossa agenda, ok? A gente vai começar com essa introdução, explicando um pouco o que é Kubernetes, uns dos objetos que estão por trás do Kubernetes, os pods, services, deployments, enfim. Minikube, que a gente vai utilizar aqui para a gente subir nossa aplicação, beleza? Em seguida, a gente pula para a persistência, e aí persistência a gente vai ver aquele mesmo processo, aquele mesmo fluxo que a gente tem seguido. A gente vai trabalhar com o Mongo, certo? E vai pegar esse Mongo naquele contexto de container e jogar para esse contexto de Kubernetes, beleza? Nós temos o back-end em seguida, com o Node, ok? O front-end, com o nosso web app, que a gente já conhece, né? E aqui tem uma pequena diferença, que é o proxy. Aqui, a gente vai utilizar um conceito, um objeto chamado ingress, beleza? Para fazer algumas dessas balanceamento de carga, controle de tráfego, enfim. A gente vai utilizar o ingress, e mais especificamente o ingress em Jinx, certo? E aí a gente vai dar mais detalhes quando a gente chegar nessa seção, beleza? Então essa aqui é a novidade nesse módulo. E aqui a gente vai finalizar com o back-end feito em Lagoon. Então é isso que a gente vai ver nesse módulo. Visto essa parte da nossa agenda, a gente pode iniciar aqui pela introdução, certo? Explicando um pouco inicialmente o que é o Kubernetes, beleza? Então, o Kubernetes nada mais é do que uma engine, ou seja, um motor open source de orquestração de containers em que você consegue fazer deploy automático desses containers, você consegue fazer esse deploy escalonado também, beleza? E você consegue gerenciar, ter esse gerenciamento de aplicações, na verdade, e aplicações containerizadas, beleza? Então, tudo isso é possível através da API do Kubernetes. Kubernetes também é muito conhecido como K8s, beleza? E você pode descrever qual o estado desejado do cluster, do Kubernetes, a partir do arquivo de configuração, a partir de arquivos de configuração .yaml. Então, por exemplo, o que você vai poder definir nesses arquivos de configuração? Quais são as aplicações ou cargas de trabalho que serão executadas, quais as imagens de container elas usarão, o número de réplicas, ou seja, o número de instâncias daquela mesma aplicação, né? São as chamadas réplicas, quais os recursos de redes e disco que você disponibilizará. Então, tudo isso pode ser definido dentro desses arquivos de configuração. Todo esse estado do cluster, certo? Então, esses estados eles são representados de forma abstrata pelos objetos do Kubernetes. Esses objetos são entidades persistidas no próprio sistema do K8s, beleza? Ou seja, do Kubernetes. Então, a gente falou um pouco sobre objetos, mas quais são esses objetos? Bem, a gente tem aqui o pod, o service, o volume, na verdade, o namespace e o deployment. Namespace e deployment. Beleza. Então, nós temos aí esses 5 objetos. São os únicos? Não. Existem outros também. Mas, basicamente, a gente tem aqui os principais, ou pelo menos os que a gente vai usar mais aqui nessa sessão. Para a gente trabalhar da nossa aplicação Sysbus e enviar para esse contexto de Kubernetes. Inicialmente a gente tem o pod, que é uma unidade de execução básica, certo? É a menor unidade possível dentro do Kubernetes e representa a aplicação executando no cluster. Então, pod nada mais é do que
uma aplicação que está executando no nosso cluster, beleza? Só que o que acontece? Os pods, eles têm uma característica que é a mortalidade deles. Eles executam, depois de um tempo, eles podem morrer, digamos assim. E com isso, os EPs acabam mudando também, beleza? Com o tempo. O que acontece? Como é que a gente faria, por exemplo, para manter a comunicação entre dois pods, por exemplo, nosso front-end e nosso back-end, se os IPs ficam mudando com uma certa frequência? Aí a gente tem a abstração dos services. Os services criam essa abstração, é uma abstração, na verdade, que define um conjunto de lógica de pods, um conjunto lógico de pods, aliás, e as regras para que seja possível acessá-los. Beleza? Então, nesses services a gente vai ter um conjunto lógico de pods, vai ter as regras para que eles tenham acesso uns aos outros, beleza? E esse acesso ele é feito através de selectors, que a gente vai ver o que é esse comando conforme a gente for avançando, beleza? O volume a gente já conhece do contexto de containers, né? Basicamente serve para persistência de dados e aí tem um ciclo de vida que é específico, geralmente relacionado ao pod, o service, beleza? E o namespace, ele se torna interessante quando você precisa, por exemplo, num ambiente em que você tem muitos usuários, por exemplo. Então, tem alguns usuários. Por exemplo, o Kubernetes ele fornece aqui suporte para múltiplos clusters virtuais em um mesmo cluster físico, né? Esses clusters virtuais são conhecidos como namespaces. Então, basicamente, namespaces são esses clusters virtuais e aí eles podem ser interessantes para múltiplas equipes, para várias equipes, por exemplo. Ou então para muitos usuários, na verdade. E o deployment, ele basicamente descreve o estado digamos assim, da nossa aplicação, certo? Ele vai fornecer algumas atualizações declarativas para os pods, beleza? E nesses deployments, nesses arquivos, são descritos os estados desejados no deployment e um deployment controller atualiza esses estados. Então a gente vai lá, escreve todas as alterações que a gente deseja que sejam executadas e o deployment controller executa essas atualizações.